E se a pessoa que mais expôs uma falha de segurança crítica na história recente do governo dos Estados Unidos não fosse um herói anônimo, um ativista idealista ou um agente de inteligência condecorado? E se não fosse um auditor de segurança de uma empresa multimilionária ou um pesquisador acadêmico? E se ele fosse um jovem de 20 anos operando do seu quarto na casa dos pais, motivado não por justiça, mas por fama, notoriedade e o puro e simples prazer de provar que conseguia? Esta é a história paradoxal de Pompom Purin, um dos hackers mais notórios da nossa era. Um criminoso que, ao buscar o caos, tropeçou na responsabilidade e, ao cometer um de seus maiores crimes, se tornou acidentalmente o auditor de segurança mais eficaz e embaraçoso que o governo americano já teve. Uma história que nos força a perguntar: às vezes, o caminho para a segurança passa necessariamente pela violação dela? O mundo comum de Connor Brian Fitzpatrick era uma existência de contrastes gritantes. Fisicamente, ele vivia uma vida quase invisível em Peekskill, uma pacata cidade no estado de Nova York. Para seus vizinhos, ele era apenas o rapaz quieto que morava na casa da esquina, uma figura anônima em uma paisagem suburbana. Mas, no universo digital, sob o pseudônimo Pompom Purin, um nome tirado de um inofensivo personagem de desenho animado japonês, ele era uma realeza. Ele era o administrador, o cérebro e a força por trás do Breach Forums, o sucessor espiritual do infame Raid Forums, e um dos maiores e mais ativos mercados da Dark Web para dados roubados. Seu mundo comum era um império virtual construído sobre os destroços digitais de centenas de empresas e milhões de vidas. Ele não era apenas um participante, ele era o mestre de cerimônias, o homem que mantinha o fórum no ar, que definia as regras e que lucrava com cada transação de informação roubada. Sua rotina diária não envolvia aulas ou um trabalho comum, envolvia moderar disputas entre cibercriminosos, verificar a autenticidade de vazamentos massivos e, acima de tudo, garantir que a complexa infraestrutura de seu império permanecesse anônima e impenetrável, um passo à frente da força-tarefa do FBI, que ele sabia que inevitavelmente estava em seu encalço. O Breach Forums não era apenas um site, era um ecossistema pulsante, uma verdadeira bolsa de valores para informações ilícitas. Era ali que hackers de todo o mundo, de amadores a grupos patrocinados por estados, iam para comprar, vender e trocar os frutos de seus crimes: bancos de dados de empresas, informações de cartões de crédito, credenciais de acesso e, o mais importante, a notoriedade. A moeda de troca no mundo de Pompom Purin não era apenas criptomoeda. Era o clout, o respeito e o medo que vinham com a publicação de uma violação de dados de alto perfil. E como administrador, ele era o juiz e o júri desse submundo. O conflito, para ele, não era algo a ser evitado, era o estado natural de sua existência, a própria essência de seu poder. A jornada de Davi versus Golias, nesse caso, é uma inversão completa do arquétipo. Em vez de um herói oprimido lutando contra um tirano, temos um tirano digital em busca de um Golias para derrubar, puramente para aumentar seu próprio status. No início de 2023, Pompom Purin, na sua busca constante por um alvo de prestígio que cimentasse a reputação do Breach Forums como o principal mercado de dados roubados, voltou sua atenção para o prêmio máximo, o governo dos Estados Unidos. Seu alvo não foi o Pentágono ou o ACI, alvos muito endurecidos. Sua estratégia era mais sutil. Ele procurava as bordas moles, os sistemas periféricos, os portais esquecidos, que, no entanto, continham um tesouro de informações. Foi assim que ele chegou ao DC Health Link, um portal de seguro de saúde que, crucialmente, atendia aos membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, seus assessores e suas famílias. A jornada de Pompom Purin para dentro do sistema não foi uma batalha épica de hacking. Foi, na verdade, uma demonstração assustadora da fragilidade da infraestrutura governamental. Ele não precisou de um zero-day exploit caríssimo ou de uma ferramenta de cyberguerra de nível estatal. Após uma fase de reconhecimento, reconnaissance, onde ele provavelmente usou túneis automatizados para escanear subdomínios e portas abertas associadas a domínios do governo, ele encontrou o que procurava. Não era uma falha complexa, mas sim um erro primário e humilhante. Um endpoint de API publicamente exposto. Em termos simples, era uma porta digital para um banco de dados deixada não apenas destrancada, mas escancarada para a internet, sem a devida autenticação.
A partir daí, o resto foi quase trivial para um hacker de sua experiência. Ele escreveu um script simples, provavelmente em Python, para fazer requisições repetidas a essa API, iniciando um processo de exfiltração de dados em massa. Na sua tela, em seu quarto na casa dos pais, ele via as informações fluindo: nomes, datas de nascimento, endereços de e-mail, números de seguro social e informações de dependentes. Eram as vidas privadas e os detalhes mais sensíveis de centenas de políticos e funcionários de alto escalão do governo americano. A jornada terminou não com ele se escondendo, mas com um ato de audácia máxima. Ele foi ao Breach Forums e criou um novo tópico, anunciando com pompa: DC Health Link violado. Dados de membros do Congresso e do Senado dos Estados Unidos. Contém informações de 170 mil pessoas. Vendendo agora. Para entender a história de Pompom Purim, não basta analisar o hack. É preciso mergulhar na psicologia complexa de Conor Fitzpatrick, uma mente dividida em duas realidades. Psicologicamente, a chave para compreender suas ações reside na exploração do ego, da desumanização e da paranoia que definem a vida de um cibercriminoso de elite. O que mantinha Pompom Purim de pé não era uma ideologia, mas o combustível viciante do poder. No mundo real, Conor era invisível. No Breach Forums, ele era um deus. Ele tinha o poder de banir usuários, de validar os feitos de outros hackers, de controlar o fluxo de informações que valiam milhões. Cada vazamento bem-sucedido, especialmente o do DC Health Link, era uma afirmação de sua onipotência. Uma mensagem para o mundo de que ele, um jovem de Peekskill, podia abalar os corredores do poder em Washington. Esse poder, no entanto, só é possível através de um processo de profunda desumanização. Para Pompom Purim, os dados que ele roubou não representavam 170 mil seres humanos com famílias e medos. Eram apenas linhas em um banco de dados, strings de texto e números. Eram produtos a serem comercializados. A psicologia aqui é a de um gerente de logística, não a de um terrorista. Ele se preocupava com a qualidade do produto. Os dados estão completos. E com a eficiência da entrega. As mensagens em seu fórum revelam essa mentalidade. Ele discutia a precificação de um banco de dados da mesma forma que um comerciante discute o preço de uma mercadoria. Essa abstração técnica servia como um escudo moral, permitindo-lhe cometer atos de violação em massa sem nunca ter que confrontar a dor de uma única vítima. Ele era o arquiteto de um sofrimento que ele nunca se permitiu sentir. Mas o império de um rei digital é construído sobre uma fundação de medo. Por trás da fachada arrogante, havia necessariamente uma paranoia que ditava cada movimento seu. Sua OPSEC, ou segurança operacional, era sua religião. A vida dupla exigia uma disciplina férrea, o uso constante de redes de anonimização como Tor, múltiplas camadas de VPNs, a criptografia de todos os seus dispositivos e a regra de ouro de jamais misturar qualquer detalhe da sua vida real com sua persona online. Cada post, cada login era um risco calculado. A paranoia se manifestava no mundo físico, a desconfiança de um carro desconhecido na rua, o medo de que cada e-mail de phishing não fosse de um golpista, mas do próprio FBI testando suas defesas. Esse era o preço do trono. Ele era um rei em um castelo digital, mas um prisioneiro em sua própria casa, sabendo que a qualquer momento a batida na porta poderia vir. O clímax da história não aconteceu em uma batalha de códigos. Aconteceu numa manhã fria e cinzenta de março, na rua silenciosa e suburbana onde Conor Fitzpatrick morava. Enquanto ele talvez estivesse online, administrando seu império, o mundo físico estava prestes a se impor de forma definitiva. Às 6 da manhã do dia 15 de março de 2023, menos de uma semana após ele ter se gabado de sua mais recente conquista, uma equipe tática do FBI, movendo-se com uma eficiência silenciosa, cercou sua casa. A batida na porta, que ele tanto temia, finalmente aconteceu. A cena foi um contraste brutal. O temido Pompom Purim, o imperador do Breach Forums, uma figura que fazia tremer os departamentos de TI de corporações multibilionárias, não foi encontrado em um esconderijo high-tech, mas em seu quarto. O
o poder ilimitado que ele possuía no reino digital se mostrou inútil contra a força física de uma porta sendo arrombada. No momento em que os agentes o confrontaram, ele não era mais o todo-poderoso Pom-Pom Purim. Era apenas Connor Brian Fitzpatrick, um jovem de 20 anos, atordoado e de pijama, vendo seu mundo de uns e zeros ser desmantelado. O castelo digital havia sido violado e o rei estava nu. O verdadeiro ponto de virada foi a revelação de como o encontraram. Não foi através de um contra-ataque hacker. Foi através da paciência e da memória infalível da internet. A investigação do FBI foi um trabalho de arqueologia digital. Eles mergulharam em anos de dados, seguindo os rastros fantasmagóricos da persona Pom-Pom Purim. Encontraram um único e fatal erro, cometido anos antes. Connor havia usado um de seus e-mails de hacker para se registrar num serviço online, que, em algum momento, registrou o endereço de IP real de sua casa. Foi um deslize minúsculo, mas foi o suficiente. Através de intimações judiciais e uma complexa análise de correlação de tráfego, os agentes conseguiram conectar aquele antigo IP à atividade atual do administrador do Breach Forums. Não foi uma falha na sua criptografia que o derrubou. Foi um fantasma de um erro humano. As consequências da prisão foram imediatas. Poucas horas após sua detenção, o FBI e seus parceiros internacionais executaram a fase final da operação, a apreensão completa da infraestrutura do Breach Forums. Visitantes que antes encontravam o mercado movimentado, agora eram recebidos por um aviso oficial do Departamento de Justiça. A mensagem era inequívoca. O rei estava deposto. No tribunal, confrontado com as evidências, Connor Fitzpatrick se declarou culpado. O legado que ele deixa, no entanto, é o de um herói trágico invertido. Ele não era um herói com uma falha trágica, mas um criminoso cuja falha, sua captura, gerou um benefício público. Ao roubar os dados do DC Health Link, ele expôs uma falha tão grave que forçou uma reforma completa dos sistemas, protegendo, no final, os dados de milhares. Ele se tornou à força o auditor de segurança mais eficaz que a agência governamental já teve. A sua tragédia é que o mesmo ato que cimentou sua lenda foi o que o levou à sua ruína, e o bem que ele gerou foi um subproduto de um crime, pelo qual ele, com razão, pagará o preço. A história de Pom-Pom Purim nos força a fazer uma pergunta incômoda sobre segurança e incentivos. Quem é mais eficaz em encontrar as falhas críticas em um sistema? O auditor bem-intencionado que segue as regras ou o criminoso motivado que não tem nenhuma? A realidade desconfortável é que muitas vezes são os lobos que melhor conhecem as falhas nas cercas. A jornada dele nos mostra que, no ecossistema digital, as linhas entre o bem e o mal podem ter consequências inesperadas e paradoxais. E, finalmente, essa história serve como um lembrete. Por trás dos pseudônimos assustadores, muitas vezes existem jovens que esqueceram que cada linha de dados que eles roubam tem um ser humano do outro lado. Se essa história te mostrou a ironia e a complexidade por trás de um grande cyberataque, espera até descobrir a história dos diários de Conte e como o vazamento dos chats internos de uma gangue de ransomware revelou a chocante e banal rotina de um escritório do mal. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, um hacker como Pom-Pom Purim merece alguma clemência por ter exposto uma falha de segurança crítica, mesmo que essa não fosse sua intenção? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes a segurança de todos é garantida pelo erro de um único criminoso.